Hoje falaremos sobre o capítulo 18 do Evangelho de Lucas, um texto que abre diante de nós um leque de lições espirituais profundas. Nele vemos Jesus ensinando sobre a necessidade da oração perseverante, a humildade que deve marcar o coração de quem busca Deus, a importância da simplicidade da fé, como a das crianças, o confronto com o jovem rico que revela os perigos das riquezas e a promessa de recompensa para os que deixam tudo por amor ao reino. Também encontramos a predição clara de sua morte e ressurreição, mostrando que o caminho da glória passa pela cruz. Por fim, nos deparamos com a cura do cego em Jericó, que encerra o capítulo como um clímax. Um homem à beira da estrada, desprezado e limitado, encontra em Cristo não apenas visão física, mas a revelação do Salvador. Esse capítulo nos leva a refletir sobre dependência, fé, entrega e sobre a luz que só Jesus pode trazer à vida humana. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, versículos de 1 a 8, nos apresenta uma das parábolas mais intrigantes e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras para a vida de oração do cristão. A parábola da viúva persistente diante do juiz iníquo não surge de forma isolada, mas em continuidade ao discurso anterior de Jesus, no qual ele havia falado sobre a necessidade de vigilância em relação à vinda do Filho do Homem. Esse detalhe é fundamental. O Senhor não muda de assunto, mas conecta a expectativa escatológica, a esperança da sua volta, com a prática diária da oração perseverante. Em outras palavras, a parábola não trata apenas da oração em sentido genérico, mas da oração como sustentação da fé diante do tempo de espera e das pressões do mundo. O texto começa afirmando que Jesus contou esta parábola para mostrar que é necessário orar sempre e nunca desfalecer. Aqui já temos um ensino direto, anterior à própria história. A oração é apresentada não como um ato esporádico, mas como um respirar contínuo da alma diante de Deus. O verbo orar sempre não significa que o cristão deve estar constantemente de joelhos ou com palavras nos lábios, mas que sua vida deve ser permeada por uma atitude de dependência e comunhão constante com o Senhor. A expressão nunca desfalecer aponta para a tentação de desistir, de perder o ânimo quando as respostas parecem tardar, quando o silêncio de Deus se alonga ou quando a injustiça parece prevalecer. O ensino de Jesus nasce dessa realidade humana, a tendência de desanimar. A parábola em si apresenta duas personagens contrastantes. De um lado, um juiz que não teme a Deus nem respeita os homens. Ele é descrito como alguém sem temor religioso e sem compaixão social. Um juiz que não teme a Deus não se guia por princípios de justiça divina. Um juiz que não respeita os homens não se move pela empatia nem pelo senso de responsabilidade para com os necessitados. O retrato é propositalmente duro, quase caricatural, para destacar o extremo da indiferença e da frieza moral. Estudos históricos lembram que na Palestina do primeiro século, especialmente sob a dominação romana, os juízes eram muitas vezes corruptos, influenciados por subornos e favorecimentos. A figura que Jesus descreve ecoa a realidade de magistrados injustos e insensíveis, conhecidos inclusive pelos relatos de autores judeus do período. Do outro lado, aparece uma viúva. No contexto judaico, a viúva era o símbolo máximo da vulnerabilidade social. Sem marido, muitas vezes sem recursos, dependia da misericórdia alheia e da justiça das autoridades para não ser explorada. A lei mosaica insistentemente ordenava cuidado com as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, pois representavam os grupos mais frágeis da sociedade. A presença dessa mulher diante de um juiz injusto amplia a tensão da parábola. É o fraco diante do poderoso, o desamparado diante do insensível. Ela não tem dinheiro para suborno, não tem posição social, não tem parentes influentes. Sua única arma é a insistência. Ela clama repetidas vezes: "Faz-me justiça contra o meu adversário." O juiz, em um primeiro momento, recusa-se a atender. Sua motivação não é a justiça, nem a piedade. Ele resiste simplesmente porque não tem interesse, não vê vantagem, não sente pressão social. Mas a viúva não desiste. Ela continua batendo à sua porta, repetindo o pedido, incomodando, perturbando. A narrativa mostra que o juiz acaba cedendo, não por compaixão, mas por cansaço. Ele diz consigo mesmo: "Ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune."
A lógica aqui é a da persistência que vence até a indiferença mais endurecida. Jesus então aplica a lição, estabelecendo um contraste. Se até um juiz injusto acaba atendendo pela insistência, quanto mais o justo juiz, o Deus de Israel, ouvirá o clamor dos seus escolhidos, que clamam dia e noite a ele. Aqui o argumento é do menor para o maior. Não é que Deus seja comparado ao juiz iníquo, mas exatamente o contrário. Se até o pior juiz responde, quanto mais o Deus santo e compassivo se levantará para fazer justiça. É nesse ponto que a parábola toca seu nervo central. A oração perseverante não é uma tentativa de cansar a Deus, mas um exercício de fé que confia que Ele, em seu tempo, trará a resposta. O clamor incessante não é uma estratégia de manipulação, mas uma expressão da alma que não desiste de esperar no Senhor. O texto prossegue com uma pergunta inquietante de Jesus. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa pergunta fecha a parábola em conexão direta com o discurso anterior sobre a sua vinda. A questão não é se Deus ouvirá ou não, pois isso é garantido. A questão é se os homens manterão a fé até o fim, se continuarão clamando, se não desfalecerão. A oração contínua é o meio pelo qual a fé se sustenta em meio ao aparente silêncio, em meio às injustiças que parecem se multiplicar. O verdadeiro perigo não é Deus deixar de responder, mas nós deixarmos de crer, nós desistirmos de clamar, nós sucumbirmos ao desânimo. É importante notar que a parábola não promete respostas imediatas em todos os pedidos. Jesus não ensina aqui que basta insistir para conseguir qualquer coisa. A parábola trata especificamente da justiça divina, do socorro de Deus em favor dos seus escolhidos. Ela se insere no horizonte escatológico. Os justos clamam porque o mundo é injusto, porque sofrem perseguições, porque aguardam a redenção final. O fará justiça depressa deve ser compreendido não no sentido de rapidez cronológica, mas de certeza absoluta. No tempo determinado, Deus não falhará. A demora aparente é apenas aos olhos humanos, mas no plano eterno de Deus, sua intervenção é segura e definitiva. A linguagem do clamar em dia e noite ecoa práticas do Antigo Testamento. Os salmos frequentemente falam do clamor constante do justo diante de Deus. A ideia não é de repetição mecânica, mas de uma perseverança que não se cansa. A viúva da parábola é como um retrato encarnado desse clamor insistente. Sua fraqueza humana é sustentada por uma força interior que a faz voltar, repetir, insistir. Da mesma forma, a Igreja de Cristo, espalhada no mundo, vive como uma comunidade que ora sem cessar, que não perde a esperança, que continua dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Do ponto de vista exegético, o contraste entre o juiz que não teme a Deus e o próprio Deus que é justo revela o coração do ensino. A oração não depende de convencer um ser relutante, mas de perseverar diante de um Pai que ama responder. A insistência não tem como objetivo mudar a disposição de Deus, mas fortalecer a fé daquele que ora. É nesse processo que a oração se torna não apenas um pedido, mas uma formação espiritual, um exercício de resistência. A viúva não muda o caráter do juiz, mas expõe a sua persistência. O cristão não muda a natureza de Deus, mas aprofunda sua fé ao continuar orando. O pano de fundo cultural ajuda a entender a força da parábola. Na sociedade antiga, uma viúva diante de um juiz poderia facilmente ser ignorada. Não havia defensores públicos, não havia garantias processuais modernas. Seu único recurso era a insistência pessoal. O escândalo da parábola está justamente aí. O improvável acontece porque a persistência quebra a barreira da indiferença. Jesus toma esse cenário real e o eleva à dimensão espiritual, ensinando que a oração perseverante jamais será ignorada por um Deus justo e amoroso. O detalhe da pergunta final de Jesus volta como uma martelada na consciência. Ele não questiona a fidelidade de Deus, mas a perseverança do homem. O maior desafio para a igreja não é a ausência de resposta divina, mas a tentação do desânimo. É fácil começar orando com fervor, mas difícil manter-se em oração quando as respostas não vêm de imediato. A parábola aponta para a necessidade de uma espiritualidade de longo prazo, uma fé que resiste, uma esperança que se mantém acesa enquanto o noivo ainda não chegou. É nesse sentido que a parábola dialoga com as anteriores. Assim como o servo vigilante e prudente deve estar pronto, assim como as virgens devem manter as lâmpadas acesas. Assim também os discípulos devem sustentar sua fé em oração até que o Filho do Homem venha.
Após narrar a parábola da viúva persistente diante do juiz iníquo, o evangelista Lucas prossegue no mesmo capítulo 18, versículos de 9 a 14, trazendo mais uma parábola de Jesus que toca diretamente o coração da espiritualidade. O fluxo do texto é contínuo. Primeiro, Jesus havia ensinado sobre a necessidade de orar sempre e não desfalecer. Agora, ele expõe a atitude correta que deve acompanhar essa oração. Não basta apenas perseverar. É preciso orar com a disposição certa do coração. Se a parábola anterior mostrava que a oração precisa ser constante, esta mostra que ela precisa ser humilde. O texto nos apresenta dois personagens bem diferentes. De um lado, um fariseu, figura respeitada e admirada no contexto judaico. Os fariseus eram conhecidos por sua dedicação minuciosa à lei, pela vida de piedade pública e pelo zelo em separar-se de práticas consideradas impuras. Seu nome, inclusive, vem da ideia de separado. Do outro lado, temos um publicano, cobrador de impostos, associado à exploração, à corrupção e à traição, pois trabalhava para o Império Romano cobrando tributos de seu próprio povo. Na mentalidade judaica da época, o fariseu era o símbolo da santidade aparente, enquanto o publicano era o retrato do pecador público. A audiência de Jesus já esperava o desfecho. O fariseu seria aprovado, o publicano rejeitado. Mas, como tantas vezes nas parábolas, Jesus inverte as expectativas. Ambos sobem ao templo para orar. O templo, centro da vida religiosa judaica, era o lugar onde os homens se apresentavam diante de Deus. O detalhe de que ambos estão no mesmo espaço sagrado reforça o contraste. O religioso exemplar e o pecador odiado compartilham o mesmo ambiente, mas não compartilham a mesma atitude. O fariseu, segundo a narrativa, ora consigo mesmo. Essa expressão é carregada de significado. O texto grego sugere que sua oração, embora dirigida a Deus, estava centrada nele próprio. Ele se coloca de pé, postura comum na oração judaica, mas sua posição expressa também autoconfiança e orgulho. Suas palavras não são súplica, mas exibição. Ele começa agradecendo, mas não agradece pela graça de Deus, e sim por não ser como os outros homens. Sua oração é uma comparação. Ele não é ladrão, injusto, adúltero, nem tampouco como aquele publicano que estava por perto. A oração se torna um julgamento dos outros e uma exaltação de si mesmo. Ele enumera suas práticas religiosas, jejua 2 vezes por semana e dá o dízimo de tudo quanto possui. Vale lembrar que a lei exigia jejum em apenas um dia do ano, o dia da expiação. O fariseu, ao jejuar 2 vezes por semana, provavelmente às segundas e quintas-feiras, fazia muito além do prescrito. O dízimo também era uma obrigação, mas ele se gaba de dizimar de tudo, até mesmo do que não era explicitamente exigido. Sua oração é uma lista de méritos. O publicano, em contraste, fica de longe. Ele não ousa se aproximar, nem levantar os olhos ao céu. Bate no peito, gesto de dor e arrependimento, e sua oração é curta. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A simplicidade dessa oração carrega profundidade teológica. Ele se reconhece pecador, sem atenuantes, sem justificativas. Não se compara com ninguém, não apresenta méritos. Não cita boas obras, apenas clama por misericórdia. A palavra usada para tem misericórdia traz a ideia de propiciação, de um apelo ao perdão que só pode vir do sacrifício oferecido a Deus. É como se ele dissesse: sê propício a mim, cobre-me com o teu perdão, trata-me não conforme meus pecados, mas conforme a tua graça. Jesus então conclui com a surpreendente inversão. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. O termo justificado é de peso. No pensamento bíblico, significa ser declarado justo diante de Deus. É linguagem judicial. Deus, o juiz supremo, declara que o publicano está em posição correta com ele, enquanto o fariseu, com toda a sua justiça própria, não. Aqui a mensagem central explode. Não é a autossuficiência religiosa que garante a aceitação diante de Deus, mas a humildade que se reconhece necessitada da graça. Estudos históricos ajudam a compreender o choque dessa declaração. No contexto judaico do primeiro século, os fariseus eram tidos como exemplos de santidade, ainda que também fossem criticados por hipocrisia. Os publicanos, por outro lado, eram desprezados até socialmente. Eram vistos como traidores e imundos. Para afirmar que um fariseu, piedoso e cumpridor da lei, não foi justificado, enquanto um publicano, pecador declarado, foi aceito por Deus, Jesus rompeu com todas as expectativas. É uma denúncia contra a religião que se apoia na aparência e uma afirmação da graça que alcança o pecador arrependido. A aplicação hermenêutica desse texto é ampla. Em primeiro lugar, ele nos ensina sobre a natureza da oração.
Orar não é exibir méritos, mas confessar necessidades. O fariseu transformou sua oração em palco de vaidade, enquanto o publicano a fez altar de arrependimento. Em segundo lugar, ele nos fala sobre a justificação. Ela não é recompensa de obras, mas dádiva da graça. O fariseu fez muito, mas não foi aceito. O publicano fez apenas confessar sua miséria e foi declarado justo. Em terceiro lugar, ele aponta para a inversão dos valores do reino de Deus. Os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. A frase final de Jesus sintetiza essa inversão. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Essa máxima não é apenas uma lição moral, mas um princípio espiritual que atravessa toda a Escritura. Desde os cânticos de Ana e de Maria, passando pelos profetas, até os ensinos apostólicos, a mensagem é clara. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É significativo também notar que a parábola se segue imediatamente à da viúva persistente. Há aqui uma progressão. Primeiro, Jesus ensina que é necessário orar sempre, sem desfalecer. Depois, mostra que essa oração deve ser feita com humildade, sem orgulho. Uma oração insistente, mas orgulhosa, não agrada a Deus. Uma oração curta, mas humilde, alcança os céus. Assim, a combinação perfeita é perseverança e humildade. Orar sem cessar, mas sempre reconhecendo nossa dependência da graça divina. Do ponto de vista exegético, as palavras de Jesus carregam ecos do Antigo Testamento. A ideia de bater no peito aparece em contextos de lamentação e arrependimento, como em Naum, capítulo 2, versículo 7, onde se fala do bater do peito em dor. A expressão "não ousava levantar os olhos ao céu" remete ao sentimento de indignidade que tantos servos de Deus tiveram ao se perceberem diante de sua santidade, como Isaías no templo que clamou: "Ai de mim, estou perdido." A oração do publicano é, portanto, expressão de uma espiritualidade bíblica autêntica, reconhecimento da própria miséria e dependência do perdão divino. No grego, o artigo definido usado pelo publicano ao se chamar o pecador é também revelador. Ele não se coloca como um pecador entre muitos, mas se percebe como pecador, como se fosse o único diante de Deus. Isso mostra a profundidade de sua consciência de pecado, contrastando com a superficialidade da oração do fariseu, que só enxergava os pecados dos outros. Aplicando ao contexto contemporâneo, essa parábola nos confronta com a tentação constante de medir espiritualidade por aparências externas, por práticas visíveis, por listas de deveres cumpridos. É possível jejuar, dizimar, frequentar cultos e ainda assim não ser justificado se o coração se enche de orgulho. Ao mesmo tempo, é possível estar marcado pelo fracasso, carregar um passado manchado e ainda assim ser aceito, se houver humildade e arrependimento genuíno. O critério não está nas obras em si, mas na postura diante de Deus. Essa lição ecoa fortemente na teologia da graça. A justificação não vem pelas obras da lei, mas pela fé que se expressa em arrependimento. O publicano não tinha obras a apresentar, mas tinha fé suficiente para clamar por misericórdia. O fariseu tinha obras abundantes, mas carecia da humildade que abre a porta da graça. Esse contraste nos lembra que diante de Deus não há mérito humano que garanta aceitação, mas a graça suficiente para todo aquele que se reconhece necessitado. Assim, a parábola continua a nos ensinar, unindo-se à anterior como parte de um mesmo ensino de Jesus sobre a oração e sobre a fé. A viúva persistente mostra a necessidade de orar continuamente. O publicano humilde mostra como essa oração deve ser feita. Uma sem a outra se torna incompleta. A oração persistente sem humildade vira arrogância. A humildade sem persistência pode se perder no desânimo. O caminho apontado por Jesus é o da fé, que ora sempre, mas sempre com o coração quebrantado diante de Deus. Logo após a parábola do fariseu e do publicano, em que Jesus havia revelado a verdade sobre a justificação que vem pela humildade e não pela exibição da justiça própria, o evangelista Lucas registra outro episódio que se encaixa como uma sequência pedagógica no mesmo tema. O capítulo 18, versículos 15 ao 17, nos coloca diante de uma cena aparentemente simples, mas carregada de profundidade espiritual. Pessoas traziam a Jesus criancinhas para que ele as tocasse e as abençoasse. Esse acontecimento não se encontra apenas em Lucas. Mateus, no capítulo 19, versículos 13 a 15, também registra que então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: "Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque dos tais é o reino dos céus."
e tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Marcos, no capítulo 10, versículos 13 ao 16, acrescenta ainda mais detalhes. Então lhe traziam crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Percebe-se a riqueza do quadro quando juntamos os 3 relatos. Lucas destaca que eram crianças de colo, ainda dependentes dos pais. Mateus reforça que os discípulos tentavam impedir esse gesto. Marcos mostra que Jesus não apenas corrigiu os discípulos, mas se indignou com sua atitude, e ainda acrescenta o gesto terno de tomar as crianças nos braços. A cena é ambientada em um contexto cultural no qual crianças pequenas não eram vistas com a importância que damos hoje. Na sociedade judaica do primeiro século, embora a família fosse valorizada, a criança era percebida como alguém em formação, sem voz, sem autoridade e sem direitos plenos. Eram frágeis, dependentes e socialmente não tinham peso. Por isso, é significativo que algumas pessoas, provavelmente pais e mães, tivessem levado seus filhos até Jesus. Era comum que líderes religiosos abençoassem crianças. Há registros rabínicos de sábios que impunham as mãos sobre elas. Mas aqui, o destaque está na reação dos discípulos. Eles repreendem os que traziam as crianças. Talvez julgassem que Jesus tinha assuntos mais sérios a tratar, que o Messias não deveria perder tempo com os pequenos. Talvez pensassem que crianças não poderiam compreender sua mensagem e, portanto, não tinham lugar no reino. O texto não detalha os motivos, mas o efeito é claro. Os discípulos agiram como barreira. É nesse ponto que Jesus intervém. Em Marcos, o verbo usado para descrever sua reação é forte. Ele se indignou. Essa indignação mostra que impedir as crianças de se aproximarem era algo que feria profundamente a natureza de sua missão. Jesus então transforma a cena em ensino. Primeiro ordena: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. É uma ordem direta, sem espaço para dúvidas. O acesso a ele não pode ser bloqueado por preconceitos, tradições ou conceitos humanos de importância. Depois afirma: porque dos tais é o reino de Deus, ou, como em Mateus, dos tais é o reino dos céus. Aqui está o centro do ensinamento. O reino não pertence aos poderosos, aos sábios, aos que se apoiam em méritos, mas aos que se aproximam como crianças. Jesus não apenas defende as crianças, mas as coloca como modelo. Ele declara: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Esta sentença presente em Marcos e Lucas é radical. Não é apenas que as crianças podem entrar no reino, mas que os adultos só entram se tiverem a disposição de uma criança. O que significa isso? Do ponto de vista exegético, a criança simboliza algumas atitudes centrais: dependência, confiança, simplicidade e ausência de pretensão. Uma criança pequena não vem diante de um adulto com méritos ou currículos. Ela vem de mãos vazias, esperando cuidado. Assim também deve ser o coração daquele que deseja entrar no reino. O publicano da parábola anterior já havia encarnado essa postura. Humilde, dependente, clamando por misericórdia. O fariseu, por outro lado, apresentou-se como adulto autossuficiente, cheio de razões para ser aceito, e por isso não foi justificado. Agora, ao colocar as crianças no centro, Jesus reforça que o reino não é conquistado por mérito, mas recebido com a confiança desarmada de quem sabe que depende totalmente da graça. O termo grego para crianças usado por Lucas é brephei, que se refere a bebês de colo. Isso intensifica o quadro, pois bebês são totalmente dependentes. Eles não podem contribuir, não podem negociar, apenas recebem. A imagem é poderosa. Só quem se reconhece assim diante de Deus pode experimentar a salvação. Além da exegese, há também a hermenêutica prática para nossos dias. Em primeiro lugar, a cena nos lembra que crianças têm lugar no reino. Elas não são apenas futuros discípulos, mas já são alvo da graça e da atenção de Cristo. Ele as toma nos braços, impõe as mãos, ora por elas e as abençoa. Isso fala diretamente à responsabilidade da igreja em cuidar, evangelizar e discipular os pequenos desde cedo. Negligenciar as crianças ou vê-las apenas como a igreja de amanhã é repetir o erro dos discípulos que tentaram impedi-las. Em segundo lugar, a lição se aplica a todos os que se aproximam de Cristo. O reino não pode ser recebido com arrogância, como se fosse prêmio por conquistas humanas.
Ele só é recebido de mãos vazias, com fé simples e dependência plena. Essa fé infantil não significa ingenuidade, mas confiança. Assim como uma criança confia no braço que a sustenta, o crente confia inteiramente na graça que o segura. Historicamente, compreende-se que a reação dos discípulos também pode ter vindo de uma mentalidade de prioridade. Pensavam que Jesus deveria se dedicar a adultos, aos fortes, aqueles que poderiam contribuir mais para a causa. Mas Jesus inverte essa lógica. O reino é para os frágeis, os pequenos, os socialmente insignificantes. Ele não mede importância como os homens medem. Esse episódio ainda conecta-se com todo o fio narrativo do capítulo 18. Primeiro, Jesus ensinou sobre a perseverança na oração, a viúva persistente. Depois, sobre a humildade na oração, o publicano. Agora ensina sobre a atitude necessária para receber o reino, como crianças. Perseverança, humildade e dependência são 3 fios que tecem a mesma lição. O gesto final de Jesus, narrado com ternura em Marcos, ao tomar as crianças nos braços e abençoá-las, revela não apenas ensino, mas também prática. Ele não só fala que delas é o reino, ele demonstra que as acolhe. No gesto de abraçar, de impor as mãos e abençoar, está o próprio caráter de Deus revelado. O pai que acolhe os fracos, o pastor que carrega nos braços os cordeirinhos, o salvador que não rejeita os que a sociedade despreza. O texto nos leva a refletir também sobre o perigo das barreiras. Os discípulos se tornaram obstáculos, talvez sem perceber. Quantas vezes, ao longo da história da fé, os próprios seguidores de Jesus levantaram barreiras contra os pequenos, contra os simples, contra os diferentes? A indignação de Cristo diante disso mostra que qualquer impedimento ao acesso ao Evangelho é afronta à sua missão. Ele não aceita intermediários que filtrem quem pode ou não chegar até ele. Todos podem vir, e especialmente aqueles que parecem mais frágeis ou menos dignos aos olhos humanos. Ao recitar essas passagens em conjunto, percebe-se a beleza do testemunho sinótico. Mateus reforça a ideia do reino dos céus. Marcos nos mostra a indignação e o abraço. Lucas destaca a pequenez das crianças. Cada evangelista, inspirado pelo Espírito, ressalta uma faceta do mesmo diamante, e juntos nos oferecem a imagem completa. O Messias que acolhe, que ensina a depender, que coloca os pequenos como padrão para os grandes. O evangelista Lucas, ao narrar os episódios sequenciais no capítulo 18, apresenta um fio condutor pedagógico que se entrelaça com o tema do reino de Deus e a postura que o ser humano deve assumir diante dele. Logo após a lição sobre a necessidade de receber o reino como uma criança, surge o relato do encontro de Jesus com um homem importante, identificado como um dirigente. Possivelmente um membro de uma sinagoga ou até mesmo alguém que exercia a autoridade civil e que a tradição nos paralelos chama de jovem rico. Em Mateus capítulo 19, versículos 16 ao 21, lê-se: E eis que alguém, aproximando-se dele, disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me perguntas acerca do que é bom? Há somente um que é bom, mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Marcos capítulo 10, versículos 17 ao 22, reforça com cores emocionais esse encontro. E, pondo-se ele a caminho, correu para ele um homem, que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, fitando-o, o amou e lhe disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Em Lucas capítulo 18, versículos 18 ao 23, a cena se apresenta assim: E perguntou-lhe um certo homem principal, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele:
Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Esse encontro revela a tensão entre o coração humano e a exigência radical do discipulado. O homem chega até Jesus com um desejo nobre, perguntando sobre a vida eterna. Essa expressão, herdar a vida eterna, é carregada de sentido judaico, ligada à expectativa do mundo vindouro, o Olam Abá, que os rabinos descreviam como a era da plena justiça e da presença de Deus. Não era uma pergunta superficial. Tratava-se do anseio de alguém que buscava assegurar seu destino eterno. Contudo, a forma como o faz mostra uma mentalidade legalista. Que hei de fazer? Como se a salvação fosse resultado de um mérito humano, de um cumprimento perfeito da lei. A resposta de Jesus desconstrói desde o início. Ele o interpela: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. No grego, o termo usado para bom carrega não apenas o sentido moral, mas a essência da bondade absoluta. Na tradição judaica, a bondade perfeita era atributo exclusivo de Deus. Jesus não está negando sua própria divindade, mas forçando o interlocutor a refletir. Se ele reconhece Jesus como bom, precisa admitir que nele há algo divino. Caso contrário, sua saudação era apenas um título vazio. Essa resposta corta a presunção e coloca o foco em Deus como o padrão da bondade. Em seguida, Jesus o remete aos mandamentos: não adulterar, não matar, não furtar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe. Curiosamente, a lista apresentada deixa de fora os mandamentos diretamente ligados a Deus, como não ter outros deuses, não fazer imagens, guardar o sábado. É como se Jesus destacasse aqueles que lidam com a relação horizontal, a ética social. O jovem afirma com segurança: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A tradição judaica permitia que um menino, ao atingir a idade de 12 ou 13 anos, fosse considerado responsável por cumprir a lei. Portanto, ele está dizendo que desde sua bar mitzvah vivia em conformidade com os preceitos. No entanto, o texto de Marcos adiciona um detalhe precioso: Jesus, fitando-o, o amou. Esse olhar amoroso mostra que Cristo não estava condenando a tentativa sincera daquele homem, mas expunha sua carência mais profunda. Por trás de uma vida de regras e moralidade exemplar, havia um coração ainda preso às riquezas. Por isso, a resposta final de Jesus é incisiva: ainda te falta uma coisa. No grego, essa expressão etien soi leipei tem a força de revelar um único ponto crítico, uma fissura decisiva que compromete toda a estrutura. O chamado é claro: vender tudo, repartir com os pobres e então seguir a Jesus. Aqui não está um convite genérico, mas uma confrontação direta com o ídolo daquele homem, a posse material. A tristeza do jovem ao ouvir essa palavra mostra o poder que os bens tinham sobre sua alma. Ele não conseguiu se desapegar. O contraste é intenso: crianças recebendo o reino com simplicidade e dependência total, e um homem rico incapaz de abrir mão de sua segurança material. A sequência literária intencional de Lucas reforça o ensino. Para entrar no reino é preciso humildade, despojamento e fé como a de uma criança, não o apego aos recursos humanos. Estudos históricos mostram que na Palestina do primeiro século, a riqueza era símbolo de bênção divina. Um homem rico era visto como alguém favorecido por Deus, tanto que os discípulos logo depois se espantam e perguntam: quem então pode ser salvo? A mentalidade cultural acreditava que os bens eram sinais de aprovação divina. Mas Jesus reverte essa lógica. A riqueza, se não for submetida a Deus, pode se tornar obstáculo mortal à salvação. O jovem buscava a vida eterna, mas não queria abandonar o que sustentava sua identidade e status. O ensino de Jesus, portanto, não é uma condenação genérica da posse material, mas a denúncia de um coração dividido. A exigência de vender tudo foi específica, porque atingia o ponto exato de idolatria daquele homem. Cada discípulo é chamado a renunciar ao que ocupa o lugar de Deus em seu coração, seja riqueza, poder, prestígio ou até mesmo laços afetivos que competem com o amor supremo a Cristo. A radicalidade do chamado ecoa em todos os tempos. A vida eterna não se herda por obras, mas pela rendição total a Cristo, pela confiança plena em sua graça, que exige abrir mão de tudo o que nos prende. Nesse encontro, a tensão entre lei e graça se torna evidente. O jovem queria cumprir mandamentos para ganhar o reino, mas Jesus mostra que o reino não é ganho, é recebido. Não é o esforço humano que garante a vida eterna, mas a rendição ao chamado do Mestre.
A expressão "vem e segue-me" é o centro de tudo. Seguir a Jesus é a essência da vida eterna, porque nele está a própria vida. A riqueza, os méritos, a religiosidade externa, tudo perde valor diante da exigência do discipulado. O peso dramático da cena está no final. Ele retirou-se triste. Essa tristeza não é apenas um estado emocional, mas um sinal de derrota espiritual. Ele se aproximou correndo, ajoelhou-se, demonstrou respeito, mas saiu sem a alegria da salvação. O Evangelho mostra, assim, que não basta começar com entusiasmo, é necessário perseverar até entregar o coração por completo. Essa narrativa, colocada logo após o episódio das crianças, funciona como um espelho que confronta cada um de nós. Enquanto os pequenos entram no reino pela confiança e dependência, o adulto preso às riquezas se afasta entristecido. O contraste não poderia ser mais vivo. O evangelista Lucas, ao prosseguir a narrativa no capítulo 18, versículos 24 ao 30, coloca diante de nós a sequência natural da cena do jovem rico que se retirara triste, porque possuía muitos bens e não estava disposto a abandoná-los para seguir a Cristo. A resposta de Jesus diante daquele gesto de recusa não é uma lição isolada, mas um ensino que se estende a todos os que confiam em riquezas. O texto nos diz: "E, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus." E os que ouviram disseram: "Logo, quem pode ser salvo?" Mas ele respondeu: "As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus." E disse Pedro: "Eis que nós deixamos tudo e te seguimos." E ele lhes disse: "Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna." A força da cena está no contraste. O jovem rico não conseguiu abrir mão de suas posses, e então Jesus declara que a riqueza pode se tornar um empecilho quase intransponível para a salvação. Ele utiliza a imagem do camelo e da agulha. O camelo era o maior animal doméstico conhecido na Palestina, e a agulha, o menor objeto do dia a dia com uma abertura visível. Essa metáfora, carregada de exagero intencional, mostra a impossibilidade humana de um rico, confiando em seus bens, entrar no reino. Alguns rabinos usavam expressões semelhantes, como a ideia de um elefante passando pelo buraco de uma agulha para descrever algo absurdo. Há também a tradição posterior que sugere que agulha seria o nome de um portão estreito em Jerusalém, por onde o camelo só passaria ajoelhado e descarregado. Mas os estudos mais consistentes indicam que o texto deve ser entendido literalmente como hipérbole, uma figura usada para causar impacto e revelar a impossibilidade humana diante do reino sem a intervenção divina. A reação dos ouvintes é de espanto. Logo, quem pode ser salvo? Isso porque, na mentalidade judaica do primeiro século, ser rico era sinal de bênção de Deus. A prosperidade era vista como recompensa pela fidelidade, como se lê em várias passagens do Antigo Testamento. O raciocínio popular era simples. Se os ricos, considerados favorecidos por Deus, têm dificuldade para entrar no reino, o que dizer dos pobres? Essa lógica é quebrada por Jesus, que responde: "As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus." A salvação não depende de méritos, posses ou heranças, mas da graça soberana de Deus, que pode operar no coração humano de forma que nenhuma riqueza ou obstáculo cultural possa impedir. Nesse ponto, Pedro toma a palavra, talvez em tom de contraste com o jovem rico, e declara: "Eis que nós deixamos tudo e te seguimos." Essa fala, em sua simplicidade, revela uma necessidade humana de reconhecimento. Os discípulos haviam abandonado suas redes, barcos, famílias, perspectivas de carreira e estabilidade. Havia ali uma renúncia real, e Pedro parecia buscar confirmação de que seu sacrifício não havia sido em vão. Jesus então lhe responde com uma promessa que atravessa os séculos. "Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna." O que está em questão aqui não é uma barganha, mas a fidelidade de Deus em recompensar com abundância aqueles que colocam o reino em primeiro lugar. O paralelo em Marcos capítulo 10, versículos 29 ao 30, traz a mesma promessa, detalhando que o discípulo que renuncia a tudo não receberá 100 vezes mais,
Agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. A menção às perseguições, exclusiva de Marcos, lembra que a vida cristã não é marcada apenas por recompensas, mas também por tribulações inevitáveis. O seguimento de Cristo traz tanto bênçãos quanto sofrimentos, e ambos estão sob o cuidado de Deus. Já em Mateus capítulo 19, versículos 27 ao 29, a resposta de Jesus reforça o mesmo princípio, mas com ênfase na regeneração e no papel futuro dos discípulos, prometendo-lhes assento em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, numa clara referência escatológica. Há, portanto, uma tensão dupla. De um lado, a impossibilidade humana da salvação quando se confia em riquezas ou méritos. De outro, a certeza da possibilidade divina e da recompensa futura para os que se entregam plenamente. Essa tensão se harmoniza no ensino central do Evangelho. O reino de Deus é dom gratuito, impossível de ser comprado ou conquistado, mas exige do discípulo a renúncia de tudo o que compete com a primazia de Cristo. Estudos históricos e culturais apontam que, para o judeu do tempo de Jesus, deixar a família, especialmente pai e mãe, era algo extremamente radical. A sociedade era estruturada em torno da honra familiar, e a religião estava profundamente entrelaçada com a vida doméstica. Abandonar família e propriedades pelo reino equivalia a uma ruptura com as bases mais sólidas da identidade. Esse chamado à renúncia, portanto, não era apenas simbólico, mas uma exigência real e dolorosa. A promessa de receber muito mais neste mundo se cumpre na comunidade da fé, onde irmãos e irmãs em Cristo tornam-se a nova família espiritual, e onde a providência de Deus supre com abundância aquilo que foi deixado para trás. É importante notar também que Jesus não nega que haja ricos no reino. O problema não é a riqueza em si, mas a confiança nela. A questão é o senhorio. Quem governa o coração, os bens ou Deus? A metáfora do camelo e da agulha não significa que os ricos estão automaticamente excluídos, mas que é impossível para alguém preso à segurança das riquezas entrar sem uma obra sobrenatural de Deus que quebre esse apego. A ênfase está na necessidade da intervenção divina, pois a salvação nunca foi e nunca será fruto de esforço humano. A transição para os versículos seguintes, nos evangelhos paralelos, também é significativa. Logo depois dessa conversa sobre riquezas e recompensas, tanto Mateus, capítulo 20, versículos 17 ao 19, como Marcos, capítulo 10, versículos 32 ao 34, registram Jesus predizendo sua paixão e ressurreição. Isso não é casual. O verdadeiro tesouro, a verdadeira herança e a verdadeira recompensa só se tornam possíveis por meio da cruz. Enquanto o jovem rico não quis renunciar a seus bens, Jesus, o Filho do Homem, renunciou à própria vida, entregando-se nas mãos dos homens para ser escarnecido, açoitado e crucificado, ressuscitando ao terceiro dia. Essa ligação literária mostra que o discipulado não é sustentado por bens, mas pela cruz e pela ressurreição. A pedagogia de Jesus, portanto, guia os discípulos a perceberem que o caminho do reino é paradoxal. Os primeiros serão últimos, os últimos serão primeiros. Os que perdem, ganham. Os que renunciam, herdam. Os que morrem, vivem. O perigo das riquezas é que elas invertem essa lógica e aprisionam o coração humano em um falso senso de segurança. Por isso, Jesus as denuncia com imagens tão fortes, mas ao mesmo tempo aponta para a esperança. Deus pode transformar o impossível em realidade, e a graça pode quebrar as correntes mais pesadas do apego humano. O evangelista Lucas, no capítulo 18, versículos 31 ao 34, nos conduz a um dos momentos mais solenes do ministério terreno de Cristo, a terceira predição clara de sua morte e ressurreição. O texto afirma: tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e vai cumprir-se no Filho do Homem tudo o que os profetas escreveram, pois será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, o matarão, e, ao terceiro dia, ressuscitará. Eles, porém, nada entenderam disso, e esta palavra lhes era encoberta, de sorte que não percebiam o que lhes dizia. Aqui encontramos um compasso de expectativa dramática. A cena está carregada de uma tensão espiritual profunda, como se cada palavra dita por Jesus fosse uma gota de orvalho caindo sobre uma terra seca, mas incapaz de ser absorvida pelos discípulos, que ainda permaneciam com os olhos vendados espiritualmente. Quando cotejamos esta passagem com o Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 17 ao 19, o quadro ganha ainda mais detalhes.
E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. E eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, o açoitem e crucifiquem. E ao terceiro dia, ressuscitará. Marcos, no capítulo 10, versículos 32 ao 34, reforça o tom de assombro e temor dos discípulos. E estavam no caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se, e seguindo-o temiam. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deviam sobreviver. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, o açoitarão, cuspirão nele e o matarão. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. A junção desses relatos forma um mosaico completo. Lucas ressalta a dimensão profética do cumprimento das Escrituras, Mateus destaca a ação dos líderes religiosos e a crucificação, e Marcos introduz a atmosfera de temor e admiração dos discípulos. Não são apenas palavras, mas um prelúdio do Calvário, onde a glória da redenção seria inaugurada através do mais cruel sofrimento. O verbo usado por Lucas, cumprir-se-á no Filho do Homem tudo o que os profetas escreveram, carrega um peso escatológico. Cristo não via sua morte como acidente ou fracasso, mas como o ápice do plano eterno. Ele aponta diretamente para a lei, os profetas e os salmos, onde o cordeiro sofredor já estava desenhado em traços poéticos e visões proféticas. Isaías capítulo 53 já falava de um servo desprezado, levado como cordeiro ao matadouro. O Salmo 22 descrevia mãos e pés traspassados, zombarias e até o sorteio de suas vestes. Nada seria improvisado, tudo já estava registrado no rolo da história, aguardando o momento exato de sua execução. É interessante notar que no original grego, quando o texto fala que ele seria entregue, paradidome, a ideia não é apenas de traição, mas de entrega ativa, de alguém que, mesmo sendo alvo de forças externas, se submete voluntariamente. O filho não era apenas vítima, mas o protagonista consciente que se entregava por amor. O ultraje, as cusparadas, os açoites e a crucificação não eram apenas humilhações humanas, mas golpes que, em sua profundidade, cumpriam a justiça divina. O detalhe de Marcos sobre os discípulos estarem maravilhados e temerosos ao segui-lo mostra o contraste entre a consciência de Jesus e a incompreensão de seus seguidores. Enquanto ele ia firme, como Isaías capítulo 50, versículo 7 descreve, como um cordeiro que não abre a boca diante dos seus tosqueadores, os discípulos ainda se debatiam com seus próprios temores. Jerusalém era, para eles, a cidade do trono, do reino restaurado. Para Jesus, era o lugar do altar, onde o cordeiro seria imolado. O texto de Mateus acrescenta o termo crucifiquem, que Lucas não menciona explicitamente, mas que dá contornos ainda mais vívidos ao destino que aguardava o mestre. A crucificação era o método romano mais vergonhoso de execução, reservado a escravos e criminosos. Para os judeus, um homem pendurado em madeiro era maldito, segundo Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Assim, Jesus não apenas sofreria nas mãos dos gentios, mas seria considerado maldito por sua própria lei. No entanto, como o apóstolo Paulo mais tarde interpreta em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A reação dos discípulos relatada por Lucas é de total incompreensão. O texto afirma que esta palavra lhes era encoberta. Isso mostra que havia uma cegueira espiritual que os impedia de ligar os pontos. Eles viam milagres, ouviam parábolas, testemunhavam a autoridade do mestre, mas quando ele falava de morte e ressurreição, seus ouvidos pareciam bloqueados. O messianismo popular de sua época esperava um libertador político, não um servo sofredor. Para eles, a cruz não fazia sentido. Era um escândalo, um paradoxo. Historicamente, compreende-se que os judeus da época estavam sob o jugo romano e aguardavam um Messias que restaurasse a soberania de Israel. Muitos grupos zelotes, inclusive, acreditavam que a espada seria o instrumento dessa redenção. Por isso, quando Jesus falava de ser entregue, açoitado e morto, aquilo soava quase como uma derrota antecipada. No entanto, era justamente o oposto. Ele não caminhava para a derrota, mas para a vitória da ressurreição. Essa cegueira espiritual dos discípulos também nos remete a um princípio universal. A mente natural não discerne as coisas espirituais sem a iluminação do Espírito.
Somente após a ressurreição, e de modo mais completo no Pentecostes, eles seriam capazes de compreender com clareza o significado dessas palavras. Até então, estavam como que andando em meio a um nevoeiro, vendo os contornos, mas não a paisagem completa. Um detalhe de grande beleza teológica está no tempo verbal usado. Ao terceiro dia ressuscitará. Não há incerteza, não há dúvida. A ressurreição não é possibilidade, é certeza. Cristo olha para além da cruz, atravessa o vale da sombra da morte e já vislumbra o sol da manhã da ressurreição. Essa segurança deveria ser consolo para os discípulos, mas na sua incompreensão, eles não conseguiam captar. Percebe-se aqui também a pedagogia divina. Jesus não escondeu dos seus o preço da missão. Ele os chamou à parte, explicou repetidas vezes o que aconteceria, preparando-os para não serem surpreendidos. Ainda assim, a carne deles resistia ao espírito, e o entendimento permanecia turvo. Isso nos lembra que a revelação é progressiva, e que até os mais próximos de Cristo precisam ser conduzidos pacientemente pelo Espírito até que a luz brilhe por completo. O caminho para Jerusalém, descrito pelos evangelhos, é muito mais do que uma viagem geográfica. É um movimento teológico, o trajeto do servo obediente que caminha para o clímax de sua missão. Cada passo dado era um compasso na sinfonia da redenção. A cidade que matava os profetas seria o palco da morte do Filho, mas também o útero da ressurreição. É nesse contraste que se desenha o coração do Evangelho: sofrimento e glória, cruz e coroa, morte e vida. Essa narrativa, colocada logo após a advertência sobre os perigos das riquezas, cria também um paralelo significativo. Enquanto o jovem rico não conseguiu desprender-se de seus bens para seguir a Cristo, Jesus mostra que ele mesmo está disposto a entregar tudo, inclusive sua vida por amor. Se a salvação é impossível aos homens, ela se torna possível em Cristo, que se dá como preço da redenção. Aqui o contraste é magistral, o apego do homem aos seus tesouros e a entrega total do Filho pelo maior tesouro de Deus, que são as almas humanas. Compreende-se, assim, que esses versículos não apenas anunciam a morte e a ressurreição, mas desnudam a grandeza do plano de Deus. Eles revelam a mente de Cristo em contraste com a limitação humana, a firmeza do Redentor diante da fragilidade dos discípulos, o cumprimento exato das Escrituras em meio à incredulidade de seus próprios seguidores. É um quadro que une história, profecia e revelação, como se o céu e a terra convergissem naquele caminho estreito rumo a Jerusalém. O Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 35 ao 43, nos apresenta a narrativa da cura do cego de Jericó. O texto diz: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 29 ao 34, amplia essa cena dizendo: E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, clamavam ainda mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que se nos abram os olhos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Marcos, no capítulo 10, versículos 46 ao 52, apresenta um quadro ainda mais detalhado ao nomear o cego. E foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista.
E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Esses 3 relatos, ao serem justapostos, revelam uma riqueza de detalhes que não se contradizem, mas se complementam. Lucas coloca um cego, Mateus registra 2 cegos, Marcos dá o nome de Bartimeu, destacando-o como figura principal. Isso mostra que os evangelistas selecionaram aspectos distintos do mesmo episódio para transmitir ênfases próprias. Enquanto Mateus, escrevendo para judeus, evidencia 2 testemunhos, em consonância com a lei que exigia pelo menos 2 testemunhas para validar um fato, Marcos, com estilo mais vívido, dá nome e história a um dos cegos, aproximando o leitor da cena. Lucas, o médico detalhista, sublinha o poder da fé e o impacto coletivo da cura. A cena acontece em Jericó, cidade com forte simbolismo. Era uma das mais antigas cidades do mundo, conhecida como Cidade das Palmeiras, localizada em região estratégica, a poucos quilômetros de Jerusalém. Historicamente, Jericó já fora palco de milagres, desde a queda das muralhas no livro de Josué até a purificação das águas nos dias de Eliseu. Agora, às portas da paixão, Jesus passa por ali para operar um último sinal público antes de sua entrada triunfal em Jerusalém. Não é coincidência. Jericó representa a transição entre o deserto e a terra prometida. E o milagre aqui simboliza a passagem das trevas para a luz, da cegueira para a visão espiritual. A figura do cego mendigo é emblemática. Ele está à beira do caminho, marginalizado, dependendo da esmola alheia, invisível para a multidão. A cegueira, no contexto bíblico, não era apenas limitação física, mas frequentemente associada a juízo divino ou impureza. Esses homens, privados da visão, também eram privados de dignidade social. No entanto, ao ouvir que Jesus de Nazaré passava, sua fé rompe as barreiras da exclusão. É notável que o título com que clama não é Jesus de Nazaré, como lhe informaram, mas Filho de Davi, expressão messiânica que remetia à promessa de um descendente davídico que traria salvação. O cego, ainda sem ver, enxerga mais do que a multidão. O clamor Filho de Davi, tem misericórdia de mim, é repetido com insistência, mesmo diante da repressão da multidão. Esse detalhe mostra o contraste entre a cegueira física do homem e a cegueira espiritual do povo, que tenta silenciá-lo. A multidão, interessada no espetáculo, não compreende que naquele grito desesperado ecoa o reconhecimento messiânico. O verbo grego usado para clamar sugere um grito agudo, insistente, semelhante ao de alguém em angústia extrema. É um clamor de fé que não se deixa calar. Marcos acrescenta o detalhe da capa lançada. Essa capa, para um mendigo, era sua única posse, usada para se proteger do frio e para recolher esmolas. Lançá-la fora simboliza desprendimento, abandono da velha vida e confiança de que não precisaria mais dela, pois sua vida seria transformada. Aqui a fé não é apenas verbalizada, mas dramatizada em gesto profético. A pergunta de Jesus, "Que queres que eu te faça?", parece óbvia, mas carrega um significado pedagógico. Cristo leva o cego a expressar seu desejo, a declarar sua necessidade diante de todos. O pedido, Senhor, que eu veja, é mais do que anseio físico. É súplica por restauração plena. A resposta de Jesus, a tua fé te salvou, une cura física e salvação espiritual. O verbo grego sósio significa tanto salvar quanto curar, apontando para uma obra integral. O resultado é imediato. O cego vê e passa a seguir Jesus no caminho, glorificando a Deus. Não apenas recebe visão, mas se torna discípulo. A multidão, antes silenciosa, agora se une em louvor. O milagre gera adoração coletiva, mostrando que os sinais de Cristo não eram fins em si mesmos, mas meios de glorificação a Deus. Esse episódio, colocado após a predição da paixão, não é acidental. Ele ilustra espiritualmente a condição dos discípulos, que ainda estavam cegos para compreender a cruz, como vimos no trecho anterior. O cego de Jericó simboliza o homem que, em meio à escuridão, clama por luz e recebe revelação. O contraste é marcante. Os que tinham olhos não enxergavam o sentido da missão do Messias. O que não tinha olhos viu com fé e foi restaurado. Há ainda uma conexão com a parábola anterior sobre as riquezas. O jovem rico não conseguiu deixar sua posse para seguir a Cristo. Bartimeu deixa sua capa para segui-lo. Um sai triste porque não quis abrir mão. O outro sai restaurado porque largou até o pouco que tinha. Assim, o evangelista costura os relatos, mostrando que o verdadeiro discipulado não é questão de riqueza, mas de fé e entrega. Estudos históricos observam que Jericó, sendo rota de peregrinação para Jerusalém, estava cheia de viajantes rumo à festa da Páscoa.
A multidão que seguia Jesus provavelmente tinha expectativas messiânicas equivocadas, sonhando com poder e libertação política. O grito do cego, porém, corta essa atmosfera de engano com uma confissão pura: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a fé individual, e não o entusiasmo coletivo, que atrai o olhar compassivo do Senhor. Assim, essa cura não é apenas um milagre isolado, mas parte da preparação simbólica para a entrada triunfal em Jerusalém. O Messias que abre olhos cegos está prestes a enfrentar uma cidade que permanecerá cega ao dia de sua visitação. O gesto de dar visão em Jericó prenuncia a luz que em breve resplandecerá na ressurreição, embora ainda precise atravessar a escuridão do Gólgota. Como falamos sobre o capítulo 18 do Evangelho de Lucas, percorremos uma estrada onde cada passo de Jesus nos ensinou algo profundo para a vida espiritual. Iniciamos vendo a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente, onde aprendemos que a oração não é apenas súplica, mas perseverança, confiança de que o justo juiz atende no tempo certo. Logo em seguida, contemplamos a parábola do fariseu e do publicano, que nos mostrou que o coração quebrantado é mais aceito diante de Deus do que a altivez religiosa. Vimos ainda Jesus acolhendo as crianças, deixando claro que o reino não pertence aos grandes por mérito, mas aos pequenos por fé, e que só quem recebe como uma criança pode entrar nele. Logo depois, fomos surpreendidos pelo encontro com o jovem rico, que trazia consigo uma vida correta diante da lei, mas que tropeçou justamente no apego às riquezas, revelando que o coração dividido não consegue seguir a Cristo plenamente. Na sequência, observamos Jesus explicando o perigo das riquezas, alertando que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino, mas também garantindo que o impossível para os homens é possível para Deus. E quando os discípulos, espantados, perguntaram sobre recompensa, o mestre afirmou que aqueles que deixassem tudo por causa dele receberiam muito mais, nesta vida e na futura. Chegando mais próximo de Jerusalém, ouvimos Jesus predizer novamente sua morte e ressurreição, revelando aos discípulos que o caminho da glória passaria pela cruz. Mas, mesmo assim, eles não compreendiam, estavam espiritualmente cegos diante do mistério da redenção. Essa cegueira espiritual foi contrastada, logo adiante, pela fé do cego em Jericó, que clamou insistentemente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ao receber sua visão, não apenas teve os olhos restaurados, mas também seguiu a Jesus pelo caminho, transformado em discípulo e testemunha. Assim, este capítulo é um retrato do reino de Deus em movimento. Ele não se estabelece na aparência religiosa, nem na força das posses, mas na dependência humilde, na fé insistente, na entrega sem reservas e na revelação que vem de Cristo. O juiz e a viúva, o fariseu e o publicano, as crianças e os discípulos, o jovem rico e os que deixaram tudo, os que não compreendem e o cego que crê. Todos esses quadros pintam diante de nós a verdade de que só alcança a vida plena quem se lança inteiramente nos braços do Salvador. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa For a Reason. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.